Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No silêncio, rezemos invocando o auxílio do Espírito Santo, para que acolhamos esta palavra e a compreendamos, para que ela se torne agora um acontecimento, um fato para a nossa salvação em nossa vida. Rezemos. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado nós encerramos um caminho que começamos lá em novembro, quando, no tempo do Advento, começamos a ouvir os profetas falarem e depois, mais tarde, João Batista falar da vinda do Messias. Jesus veio, nós convivemos com ele do Natal, do início da sua missão, depois da Semana Santa, até sua paixão, morte e ressurreição. Domingo atrasado ele voltou para o céu, sentou à direita do Pai. Domingo passado ele mandou o Espírito Santo para habitar cada uma e cada um de nós. Então, a partir de domingo passado, ficou claro, de uma vez por todas, da parte de Deus, o esclarecimento de contar para nós, de revelar para nós quem é Deus. Nós temos, pela revelação bíblica, pela revelação histórica da parte de Deus, já tudo feito da parte de Deus. Nós temos acesso à verdade sobre quem é Deus. E toda pessoa que amadurece no caminho da fé e compreende quem é Deus, ela também chega a uma descoberta extraordinária. Ela descobre quem ela é.
Toda pessoa que tem muita confusão acerca de Deus, na verdade, ela tem também muita confusão acerca de si mesma, de si mesmo. Sempre. Essa realidade nova que Cristo inaugurou, Ele sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e em nós o Espírito Santo que não faz qualquer coisa. O que veio fazer o Espírito Santo em nós? Ainda continuando o espírito da celebração de domingo passado, pegue comigo a segunda leitura. O que veio fazer o Espírito Santo em nós? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pronto. O Espírito veio para conduzir aqueles que se deixam ser conduzidos. Tem gente que não se deixa. A pessoa que se deixa ser conduzida pelo Espírito, ela vai, pela condução do Espírito, compreender que ela é filha de Deus. Versículo 15 diz: de fato vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo. Se você é uma pessoa que vive uma religião, uma fé de medroso, é porque você ainda não se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo. Você ainda tem uma fé de escravo. E o sinal de que você tem uma fé de escravo é que você recai no medo. Toca a vida do jeito que você quer, mas de repente acontece alguma coisa na sua saúde, no casamento, no trabalho, você recai no medo. Esse medo indica para você exatamente que você ainda não se deixa ser conduzido pelo Espírito. Você é conduzida pelo espírito de escravo. Tão forte isso, né? Porque a pessoa que é conduzida pelo Espírito, olha o que acontece, ainda no versículo 15. Mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Então, o Espírito Santo habita em mim e em você, e dentro de mim e em você, o Espírito Santo fica lá de prontidão. Quando a gente vai rezar, falar com o Pai, é o Espírito Santo que clama. Também alguns textos de Paulo falam, geme em nós, clama em nós. O Espírito geme em nós, Abá, ó Pai. Quando você reza, quando você fala com Deus, e você pronuncia essa realidade que Deus é na sua vida, Abá, ó Pai, é o Espírito que clama em você. Continua, versículo 16. O próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não vem fazer qualquer coisinha para a sua vida. O Espírito Santo não vem para ser um escravinho seu, que tudo que você pede ele corre atrás e providencia. O Espírito Santo se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus e não escravos. Então, não é qualquer tarefa, não é qualquer obra do Espírito. O Espírito, como Jesus, depois de sua missão toda, projetou tudo para o Pai e ele mesmo foi levado até o Pai e sentou à direita do Pai. E ao lado do Pai intercede por nós. O Espírito também, dentro de mim e dentro de você, movimenta-nos, projetando-nos para o Pai. Movimenta-nos e projeta-nos como filhas e filhos de Deus. A obra por excelência de Jesus foi, por sua morte e ressurreição, resgatar a imagem desfigurada que o pecado operou em nós. Tirou-nos a identidade de filhas e filhos de Deus. Pelo seu sangue, por sua morte e ressurreição, ele regenerou nossa imagem de filha e filho de Deus. E o Espírito Santo nos conduz até o ápice dessa filiação. O texto continua falando de somos filhos, somos herdeiros,
Mas agora tem as consequências disso. Vamos lá. Toma o Evangelho comigo. O seu folheto aí, Mateus 28, 16 a 20. Acho que não custa pedir. Pode ser que tenha alguém aqui que trabalhe nas relações do município de Goiânia. Já é o 4º ou 5º domingo que tem esse barulho na praça. Nós precisamos começar a nos mobilizar, porque daqui um pouco pode ficar inviável a gente celebrar aqui. Então, começar a ir atrás dos nossos direitos de igreja, porque pela legislação é proibido esse tipo de som perto de templo durante a celebração. Então, se alguém lida nessa área, nos ajude a mobilizar aí. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Esse texto é o último encontro de Jesus com os apóstolos antes de subir para o céu. Ele conviveu com os apóstolos depois do seu batismo, ele conviveu com os apóstolos 3 anos. Ele foi batizado, do batismo ele iniciou sua missão 40 dias no deserto e depois fundando a igreja com a pregação e chamando os apóstolos. Ficou 3 anos com eles, até chegar ao ápice da sua paixão, morte e ressurreição. E, depois de ressuscitado, tem esse último encontro com os apóstolos, a quem ele dirige aos apóstolos, dando-lhes a última recomendação. O que Cristo quer de nós, a igreja? Vamos lá? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Eles não vão desempestadamente, eles vão porque o próprio Senhor indicou. Ele é ressuscitado, Ele é Senhor, Ele que conduz as coisas agora. A religião e a fé não é uma caminhada besta, que você precisa ter sorte. Por acaso aconteceu comigo, uma coincidência, ou na expressão deucidência, que eu também não gosto dela. Não, é uma providência, Deus encaminha, Deus é Senhor. Jesus ressuscitado conduz. Eles foram ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Versículo 17. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, Alguns duvidaram. imagine a cena. Jesus caminhou com eles 3 anos, foi um catequista de primeira excelência, contou para eles que tudo isso aconteceria. É o último encontro deles com os apóstolos, termina de dizer isso, ele sobe ao céu e senta à direita do Pai. Os discípulos vão, veem Jesus ressuscitado, reconhecem-no como Senhor ressuscitado e prostram-se diante dele. Mas aqui dentro a coisa não está resolvida. Para alguns. Aqui e aqui rolam dúvidas. Muitos pregadores têm uma metodologia de pregar ameaçando a pessoa se ela tem dúvida. Eu vou causar talvez, para ser fiel à igreja, eu vou causar um rebuliço na sua cabeça. A dúvida não é sinal do capeta na sua vida. A dúvida é primeiro sinal de que Deus te deu inteligência, capaz de querer compreender as coisas. A dúvida não é necessariamente sinal do demônio. Lembra que o demônio é chamado de pai da dúvida porque ele é o acusador. Então, é a acusação e a suspeita é que é o mal. Mas a dúvida é um sinal de que Deus te dá a liberdade de caminhar com Jesus 3 anos, receber a formação, mas Deus não se impõe. O processo é seu e você precisa escolher. Mais perigoso do que a dúvida, sabe o que é? É se deixar ser guiado por ela.
a dúvida não é um problema, mas deixar-se guiar pela dúvida é problema. Os discípulos, alguns deles duvidaram, mas como é que eles estão com o corpo prostrado? Quando a dúvida te abater, ajoelhe-se, prostre-se na presença do Senhor e diga a Ele: Senhor, aqui dentro muita coisa não está resolvida, aqui dentro muita coisa não está resolvida, eu reconheço a autoridade do Senhor, apesar de minhas dúvidas, eu reconheço que o Senhor tem poder de me conduzir e dirigir-me de forma muito mais forte do que minhas dúvidas, e Ele te conduzirá. Amém? Quando você, aquela pregação de lavagem cerebral, você tem que acreditar, você tem que acreditar, você tem que acreditar, não é assim não. A fé é diálogo com Deus e Deus dialogando com você. E o diálogo é um caminho, é um processo, é uma pedagogia. Quando você prostra-se, ainda que tomado de dúvida, olha o que acontece. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou: Irmã, irmão, deixe e permita que Jesus se aproxime de você hoje. Não permita que as suas dúvidas, todas, em todos os campos, espirituais, as dúvidas morais, as dúvidas existenciais, emocionais, não permita que as dúvidas tenham a última palavra na sua vida. Sinta, apesar das suas dúvidas, do barulho dos questionamentos que perpassam sua mente, seu coração, sinta vibrar o chão, sinta vibrar o sinal de que Cristo se aproxima de você e fala com você. Amém? Experimente essa aproximação do Senhor ressuscitado. Os jesuítas, Santo Inácio, que é fundador da grande corrente espiritual dos jesuítas, os retiros inacianos, eles têm uma técnica de ensinar a gente a rezar através da imaginação e das emoções. Então, é sentar no lugar, fechar os olhos e tentar com a inteligência, com a lembrança, com a recordação, com os sentimentos e com as emoções, vivenciar a cena. E a gente vivencia, é uma técnica muito interessante. Se você se determina, é uma técnica que você aprende a rezar de tal forma que você, no seu quarto em oração, você é capaz de prostrar-se, você é capaz de ouvir o barulho dos passos de Jesus, sentir o movimento de Jesus chegando perto. É uma técnica muito bela. Jesus aproxima-se e fala: se você deixar só suas dúvidas falarem, você vai não prostrar-se, mas vai cair na vala do poço sem fundo. Mas se você, apesar das dúvidas, continuar atento e escutar o Senhor, Ele vai se aproximar, Ele vai falar. E Ele fala para os apóstolos 3 dimensões decisivas para a qualidade de cristão nossa hoje. O que é que Ele falou? Ele remete primeiro, vamos lá. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Amém. Ele remete à autoridade dele. Ele não é um coitadinho, uma vítima indefesa, desprotegida, que o mal pega e faz o que quer. Não. Ele é alguém que, esse processo todo aqui, é fruto da nossa maldade, mas esse processo todo do seu sofrimento, da sua paixão, é também fruto da sua corajosa entrega.
Ele é Senhor. Ele se apresenta como a autoridade no céu e na terra. Ele lembra os apóstolos prostrados. Judas, só tem 11 aqui, porque Judas é o que se deixou ser guiado pela dúvida e caiu na corda da forca da dúvida. Os outros apóstolos, ainda que com dúvida, mas não desistiram de ouvi-lo. E ele se apresenta remetendo à igreja, dizendo: olha, para vocês continuarem a caminhada de vocês, igreja no mundo, não percam nunca mais. E a partir daqui eu vou desenvolver o raciocínio com esse texto. Não percam 2 elos na caminhada da fé. Nós estamos vivendo uma grande crise do cristianismo no mundo. Porque a igreja, primeiro, nós padres, pregadores, ora outra algum bispo, nós perdemos Cristo como a referência da autoridade. Papa Francisco tem repetido muito que de padres e bispos que se autorreferencializam, nós passamos a querer sermos nós, ou a igreja, a referência. A igreja é o que é enquanto ela tem Cristo como a referência de autoridade, de base para o movimento dela. A igreja, quando ela deixa de ter Cristo como autoridade, e ela se torna, e nós nos tornamos, sobretudo nós pregadores, vassalos das autoridades dos reinos deste mundo, acontece o que tem acontecido aqui, no mundo, na igreja, e mesmo no Brasil. Uma igreja que passa a ser serva das autoridades daqui, serva das ideologias daqui. A igreja que não tem Cristo como referência e aponta para o mundo Cristo, a autoridade no céu e na terra. Mas a igreja que passa a depender das autoridades deste mundo e a trabalhar para elas. E achar que as autoridades deste mundo representam o próprio reino de Deus. Ora, se nem a igreja é a plena realização do reino, ela trabalha para edificar o reino, mas o reino é maior do que a igreja. Imagina se os governos deste mundo, as autoridades deste mundo, e falo com toda firmeza e dureza, as autoridades, seja na manipulação ideológica da esquerda, como a igreja se submeteu nos anos 60, 70, 80, ou as autoridades que se impõem no esquema da direita hoje, querendo colocar canga nos padres e nos pregadores, para que a igreja esteja a serviço das autoridades daqui. Nem a serviço da autoridade de esquerda jamais, como pecamos, nem a serviço das autoridades de direita jamais, como pecamos fazendo isso. Mas Cristo a autoridade, nós a serviço desta autoridade de Cristo no céu e na terra. Quando isso acontece, a igreja é soprada, enviada em missão. Vamos lá? Pegue comigo. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Olhe os 2 verbos. Ide e fazei. 2 verbos que sugerem ações muito dinâmicas. Ide e fazei. Discípulos meus. Não é seguidor do padre, do pregador, no Twitch, no Instagram, no canal do YouTube, não. Ide fazei discípulos meus. É Ele a referência. Ele é, por excelência, o termo para o qual tendem todo o fazer da igreja, todo o agir da igreja, toda atividade da igreja deve projetar tudo para Cristo.
fazei discípulos meus. O verbo fazer sugere o quê? Lembra um trabalho de manufatura, lembra a oficina de São José, né? Lembra o ateliê do artista que pega uma rocha bruta e depois vai esculpindo a obra de arte. Fazei discípulos meus. O trabalho da igreja é pegar cada pessoa no mundo e esculpir em você, por duas atividades. Esculpir em você a identidade de discípulo e discípulo do Senhor. De certa forma, o trabalho da igreja, a atividade da igreja é tirar de mim e de você os excessos. Tudo que em nós não é característico do discipulado do Senhor. E podem ser que não sejam só coisas ruins, não. Às vezes nós temos que deixar coisas boas para trás. Coisas que gostamos. E até fazemos bem. Mas como discípulos e discípulos do Senhor, a gente tem que dizer, pela escolha que eu fiz de ser pai, mãe, esposa, não é? Na minha profissão, padre, na profissão que eu fiz, eu preciso permitir que eu seja feito manufaturadamente, eu seja esculpido como discípulo do Senhor. E esse discipulado se faz por dois meios. Vamos lá? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Espere lá. Também, de novo, dois verbos. Batizar e ensinar. Duas ações da igreja. Batiza. Conduz a pessoa pela pregação. O que é o batismo? O batismo é, nos tempos antigos, saíam os apóstolos pregando para gente de tudo quanto é religião, pagão de tudo quanto é credo, pregava, a pessoa aceitava Jesus como seu Senhor e pedia para ser batizado. E depois de ser batizado, a igreja iria moldar nela uma formação para o discipulado. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo. Hoje, minha gente, é festa da Santíssima Trindade, que Jesus pronuncia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome de Deus. Esse é Deus para nós. A igreja tem a responsabilidade de batizar-nos, mas a igreja tem a responsabilidade de fazer de mim e de você alguém que é ensinado a observar tudo que Cristo ordenou. A tragédia do cristianismo, não só o católico, mas também o evangélico e o protestante. Nos Estados Unidos se faz muita pesquisa de sondagem de opinião no mundo protestante e evangélico, com perguntas do tipo: você é de qual igreja? Você acredita nas coisas que a igreja te ensina? E pega lá o conselho dos pastores e pergunta: quais são as 10 coisas mais importantes que essa igreja ensina? Eles vão e sondam os membros daquela igreja. Você acredita nesse primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto? É uma tragédia o resultado estatístico dessas pesquisas. Uma tragédia. Esses temas mais polêmicos, como o direito inviolável à vida, o aborto, nós chegamos a aberrações do tipo: cristão que é a favor do aborto, cristão que é contra o aborto, mas é a favor do direito de matar, de ter armas e matar quem quiser. Cristão que pergunta: você acredita em tudo que a igreja te ensina sobre Deus? Tudo que está na Bíblia? E sondagem de opinião, minha gente. E os cristãos dizem: não, eu não acredito. Nós entramos no campo da fé, na igreja,
como num supermercado. A gente fala, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso é feio, isso é ruim, isso cheira mal, esse desinfetante tem um cheiro forte, isso que a igreja ensina eu não quero, esse sabão é fedido, e a gente pega só o que a gente quer no campo da fé. Jesus não deu para a igreja essa liberdade, nem para o cristão essa liberdade de pegar o que quer. Ou a gente recebe da igreja o batismo e o ensino de tudo o que Cristo ordenou e é formado discípulo dele, ou a gente nunca chegará a ser discípulo. Tanto pelo prejuízo da igreja que não tem a autoridade de Cristo e obedece a Cristo, a hierarquia na pregação, quanto os cristãos na observância de tudo que Cristo ordena. Se vocês soubessem o sofrimento que é convencer um pai e uma mãe que vem batizar o seu filho, e a gente pergunta para eles assim, você quer batizar o seu filho, mas como é que é a sua formação na sua fé? De cada 10 pais e mães que vêm batizar os filhos, de cada 10 casais, você acha um, no máximo 2, que tem uma vida sacramental, como Cristo ensina. Batizando-o significa, passe pela graça do sacramento, porque o maior sacramento é o batismo. O matrimônio, a crisma, a confissão, todos os outros sacramentos estão a serviço de manter você na graça do batismo. O centro da fé cristã é o batismo, a Eucaristia. Tudo está a serviço de sustentar você na graça batismal. Está claro? Está claro? Então, se você não vive a graça batismal, a vivência sacramental, e a igreja pergunta aos pais e padrinhos, eles não vivem. E muitas vezes a gente tem que dizer assim, e a tragédia é bem maior quando pergunta sobre os padrinhos. Aí é uma tragédia. Padrinho é batizado? Ah, não sei. Espera aí. Bem, você sabe falar se a madrinha é batizada? Bem, você sabe se vocês são casados na igreja? Bem, você sabe se... Uma tragédia. E aí, quando apresentam para a gente um monte de padrinhos, não se assustem com o que eu vou falar, pagãos, que são escolhidos para serem padrinhos, pagãos, mas porque são bons amigos meus. E a gente diz, não, mas esse não é o critério para ser padrinho, não é o afeto. O critério para ser padrinho é que o padrinho e a madrinha têm que ser um enviado de Cristo na vida desse afilhado, para batizá-lo e depois para acompanhá-lo e fazê-lo discípulo de Cristo, ensinando-o a observar tudo o que Cristo ordenou. Está claro, gente? Está claro? O problema é que para nós, isso é besteira, isso é opressão da igreja, é norma demais, é regra demais. É absurdo a igreja pedir isso de nós. Nós não acreditamos na igreja, na verdade. Claro, que muitas vezes nós perdemos nossa confiança na igreja pelo precário testemunho de nós, a hierarquia da igreja. Na imensa maioria das vezes é isso. A falta de um testemunho zeloso da nossa parte de padres e bispos provoca em vocês lesões na compreensão e na sua relação com a igreja, sem dúvida. Mas se a gente não reconciliar com a igreja, não existe a menor possibilidade de você ser cristão, cristã. Está claro? Repito, não existe a menor possibilidade de você ser discípulo e discípulo do Senhor, se você não tiver a igreja que te ensina a observar tudo o que Ele ordena.
Isso não quer dizer que você tenha que concordar com tudo comigo, não. É direito seu. Se os apóstolos prostraram-se diante do Senhor e ainda assim alguns duvidaram, o problema é que você pode não gostar da minha cara, do padre, do bispo, da sua paróquia, da sua igreja, mas você tem que olhar não para o homem, mas para a igreja, instituída por Cristo, e que ela é que tem o papel de te batizar, te dar os sacramentos que te sustentam na graça do batismo e que te ensina a ser discípulo e discípulo do Senhor, observando tudo o que Ele ordenou. Não tem uma escolha seletiva, eu tiro o que eu gosto. Eu falei domingo passado e repito hoje. A pandemia me pôs diante de uma experiência muito sofrida, e seguramente muitos de vocês, de sepultar muitos idosos, homens e mulheres que viveram piedosissimamente a fé católica, mas que batizaram os filhos, crismaram, fizeram a primeira comunhão, mas que não tiveram vigor para ser pai e mãe, padrinho e madrinha, para ensinar o filho, a filha, o afilhado a ser discípulo e a observar tudo o que Cristo ordenou. O que a gente escuta é: não, padre, meu filho, eu fiz tudo que devia fazer, eu fiz por ele, mas, padre, o mais importante é que ele seja uma pessoa boa, e ele é uma pessoa boa. Tá bom, não está não, padre? Não, meus netos todos eu batizei, mas não gosta de igreja. Padre, mas é uma pessoa honesta, do coração bom, faz a caridade. Tá bom, não tá não, padre? E eu vou dizer para você uma coisa difícil demais de dizer para você: não tá bom não. Nós temos que criar vergonha na cara e dizer: não está bom não. Nós precisamos ter coragem de apeitar esta realidade, a precariedade de filhos e filhas, afilhados, netos de nossas famílias, que a gente dá o batismo, mas que a gente não tem coragem de ensinar a observar tudo que Cristo ordenou, porque a gente quer ser simpático e agradável a eles. A gente quer ser amiguinho deles. É preciso ser mais do que pessoa boa, porque pessoa boa, os ateus são um dos movimentos que mais convencem gente, porque no mundo dos ateus convictos, tem muitos homens e mulheres honestíssimos, e eu tenho a graça de conhecer um punhado. Tem convicção religiosa, inclusive não acreditam em nada, desacreditam de tudo no campo da transcendência. Mas como homem, mulher, cidadão, cidadã, são pessoas boas, tá bom? Não tá não! Por quê? Porque o que está em jogo aqui é que imagem você tem de Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se você tem uma imagem deformada de Deus, você vai ter uma imagem deformada de você. E nós perdemos a coragem de falar de Deus. Hoje, qualquer escola católica que tentar ensinar a fé católica, ela vai perdendo alunos. Vai perdendo alunos. Vai perdendo alunos. Não é à toa que as escolas católicas estão numa crise tremenda. Porque tiveram que ser modernas e ensinar as pessoas serem boas. E nós precisamos mais do que ensinar as pessoas a serem boas. Nós precisamos ensinar as pessoas, inclusive, a saberem sofrer. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. E ser discípulo às vezes gera sofrimento. Bento XVI é o que melhor ensina o que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bento XVI diz assim: quando a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a criança cresce batizada, repetindo o sinal da cruz, muitas vezes durante o dia e sempre na oração,
Bento XVI diz que quando a criança, adolescente, jovem, adulto e idoso faz o sinal da cruz, ele está sempre em busca do senhorio de Deus na vida dela. Quando eu faço o nome do Pai, eu estou dizendo: Pai, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, reina aqui na minha inteligência, na minha razão, reina nas minhas convicções. Diz Bento, quando eu desço a mão e falo em nome do Filho, e toco essa região do abdômen, dos órgãos vitais, eu estou dizendo: Filho de Deus, Jesus, venha com o reino do Pai. Seja feita a vontade de Deus aqui nas minhas vontades e nas minhas necessidades. Que Deus domine esta região das minhas vontades e necessidades. Quando a criança aprende a traçar de ombro a ombro e do Espírito Santo, a criança está sendo educada a dizer: Divino Espírito Santo, venha e reine sobre as minhas emoções, sobre os meus afetos, os meus sentimentos. A razão, os desejos e necessidades, os afetos, os sentimentos e as emoções. Ser discípulo de Cristo é ser educada e educado numa escola onde você se abre ao reinado de Deus e Deus reina. E às vezes custa muito dizer que você vai deixar Cristo reinar, Deus reinar, o Espírito Santo reinar. Custa renunciar a ideologias e a convicções erradas, a desejos e vontades desordenadas, a vencer emoções e afetos e sentimentos e apegos desordenados. Por isso é que o apóstolo termina a segunda leitura de hoje dizendo: se realmente, se sofremos com Ele, é para sermos glorificados com Ele. Não é simples. Mas esse Deus que Jesus revela é amor. E a gente tem que, antes de partir da lei, da norma, da regra, da obediência, a gente precisa ensinar para as nossas crianças, filhos, netos e para nós que Deus é amor. Santo Agostinho, no século IV, diz: o Pai, o Divino Pai Eterno é aquele que ama, o Filho Jesus é aquele que é amado, o Espírito Santo é o amor. São Bernardo de Claraval, século XII, diz: o Pai Eterno é o que beija, o Filho Jesus é o que é beijado, o Espírito Santo é o beijo. Olha que definição de Deus mais afetiva. Se a gente ensinar que a Santíssima Trindade é afeto puro, as nossas crianças vão querer, os nossos filhos e netos vão nos procurar: pai, mãe, vovó, eu quero aprender e quero a ajuda da igreja para me ensinar a observar tudo o que Cristo ordenou, porque eu quero ter em mim a imagem e semelhança do Deus que é amor. Bento XVI diz assim: o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Deus é tudo e somente amor. E a prova mais forte de que nós fomos criados à imagem e semelhança da Trindade, amor, é esta: somente o amor nos torna felizes. Somente o amor pode nos fazer homens e mulheres realizados. Porque vivemos esse amor da Santíssima Trindade em relação uns com os outros e com Deus. E vivemos para amar e para sermos amados. Diz Bento:
Utilizando uma analogia sugerida pela biologia, nós diríamos que o ser humano traz no seu genoma o vestígio profundo da Trindade, que é Deus amor. Se a gente transforma a igreja numa camisa de força, de ameaça, de regra e de norma, aí ninguém vai querer mesmo não. Mas se a gente transforma Jesus como autoridade no céu e na terra, que deu sua vida e derramou o seu sangue para limpar em mim e em você tudo que desfigura a imagem e semelhança desse amor, aí nós vamos alcançar um resultado maior na qualidade cristã nossa e dos outros a quem transmitimos a fé. Amém? Amém? Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo profundo com o Senhor. Peça dele a graça de você experimentar em você a alegria de você ser imagem e semelhança de Deus que é amor. Peça a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai Eterno, para esculpir e tirar de você tudo aquilo que desfigura em você a sua identidade de amor. Tudo que transformou você em alguém que não é imagem e semelhança do amor. E por isso você não tem alcançado fazer discípulos e discípulos dele, aqueles que você batizou na sua família, como pai e mãe, padrinho e madrinha. Fale com o Senhor, reze. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, canta. Visita Cada irmão, meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Podes reinar, reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Fique
Fiquemos em pé. Pode. Eleve as suas mãos para os céus. Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Canta. Que bom, Senhor, Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. fazendo o sinal da cruz comigo, reze. Divino Pai eterno, reine sobre a minha inteligência. Reine sobre a minha inteligência. Senhor Jesus, Senhor Jesus. reine sobre as minhas vontades, Reine sobre as minhas vontades. as minhas necessidades. As minhas necessidades. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo. reine sobre os meus afetos, Reine sobre os meus afetos. as minhas emoções, As minhas emoções. os meus sentimentos. Os meus sentimentos. Pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Canta. Que Que bom, bom, Senhor, saber que estás. presente aqui. A mão no coração. Reina, Senhor, neste lugar. Faça a sua oração de louvor e de agradecimento ao Senhor. Louve, agradeça, porque você é a imagem e semelhança de Deus amor. Você é a imagem e semelhança do amor que é Deus, do amor de Deus. Louve, agradeça, bendiga o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te louvamos pela igreja que o Senhor colocou no mundo, porque ela nos batiza e ela nos ensina a conhecer tudo, a amar tudo, a observar tudo que o Senhor ordenou. Mas a igreja, sobretudo, transforma cada uma e cada um de nós em discípula e discípulo do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.